Então, Aline, você falou aí um pouquinho sobre o surgimento de Gaia, o surgimento de Urano, e nós temos essa história, né, que enquanto Gaia e Urano estavam, né, unidos, foram nascendo dentro do ventre de Gaia esses titãs, né, que ficaram lá presos, sem poder sair, porque o membro viril de Urano, né, estava bloqueando a passagem deles para o mundo, e o peso do céu inteiro estava ali, então não tinha nem espaço, né, para eles saírem. Tem uma coisa assim, né? E aí eu queria que você falasse o que você observa sobre essa história, né? Sobre Cronos, que é uma figura importantíssima. Aí você pode falar aí para a gente como é que é. Tá. Então, essa história é muito interessante, né? Porque quando a gente pensa nessas gerações, Gaia, Uranus, Crono e Zeus, a gente está pensando em choques de gerações mesmo. Né? A gente está falando de gerações que vão eliminar a geração passada, né? Vão sobrepujar em poder a geração passada, né? E vão se tornar, vamos dizer assim, a nova diacosmesis, ou seja, a nova ordem cósmica, tá? Então, essa grande primeira passagem, ela foi de fato a passagem de Uranus a Cronos. O que aconteceu? Gaia e Uranus, eles se uniam, né, em amor e geravam diversas criaturas, né, diversos entes que iam nascendo e nascendo, né? O problema é que Uranus, ele deu à luz, vou até achar aqui para ler para vocês. Aqui, achei. Né? O que acontece? O Uranus, ele não gostava dos filhos dele, né? Ele não ia com a cara dos filhos dele, então ele ocultava eles da luz, né? E Gaia ficava furiosa com isso, ela não tolerava essa situação, né? Então, o que ela fez? Gaia é uma figura muito interessante, gente, porque Gaia, a passagem de geração é sempre uma passagem masculina. É de Uranus a Cronos a Zeus. Mas Gaia, que é um princípio feminino, ela está sempre presente. Ela está sempre organizando isso aí. Sempre. Ela nunca está ausente. Ela está sempre estabelecendo. Então, como que foi essa grande primeira passagem? Gaia ficou furiosa e ela mancomunou com o filho dela, né, com Cronos, né, de curvo pensar. Essa questão do curvo pensar é muito interessante, né, uma questão que dá pano para manga, a gente discute o que significa o crono de curvo pensar, né? E ela organiza com Crono uma forma de se livrar do Urano. Não de matá-lo, né? Até porque esses entes não morreriam, né? Eles não têm eles são imortais, eles não têm uma vida que morre, né? Eles não perecem. Mas de acabar com aquele momento em que eles eram a diacosmésia, ou seja, eles eram a ordem cósmica. É isso que ela queria. E como que você estabelece a ordem? Se acreditava que era por meio da virilidade, quer dizer, enquanto Urano era viril e encobria Gaia, ele tinha de fato nas mãos a liderança, ele tinha a ordem cósmica nas mãos. E aí, o que Gaia combinou com Crono? Tem que acabar com a virilidade de Urano. O que eles fizeram? Pegaram, né, Crono ficou de tocaia. Quando Urano veio recobrir Gaia, né, o que ele fez? Ele pegou uma espécie de uma foice gigante, né? Ele fala que é um podão, ou seja, uma foice grande, né? E cortou fora, né, o membro genital do Urano. E com isso, ele assume a nova ordem cósmica, né? Crono assume a nova ordem cósmica. E com apoio de Gaia. Isso que é interessante, né, gente? Gaia está sempre do lado deles, né? Gaia nunca está assim distante do que está acontecendo. Ela não é a ordem cósmica, mas ela que dispõe de certa forma como as coisas devem ser ou não. E isso é muito interessante, né? Porque quando a gente pensa em uma diacosmese, a gente pensa numa ordem cósmica que é completamente masculina, a gente sempre tem que lembrar do fator feminino que está ali também organizando essa ordem.
né? Então é uma questão muito interessante, né? Então é isso que acontece, né? Do órgão genital de Urano surgem diversas coisas, por exemplo, do sangue surgem as erinhas, criaturas muito antigas aqui, em português a gente conhece como fúrias, né? São criaturas muito interessantes também, em algum momento a gente pode vir a falar delas também, né? E da espuma, né? Que se une ao mar, né? Ele cai no mar, né? O órgão genital de Urano, surge Afrodite, aquilo que a gente entende como Afrodite Urânia, né? Que também seria aí uma ordem cósmica antiga e primordial de amor e desejo, né? Então é isso, quanto a essa passagem é isso, né? Aí depois, né, vai acontecer uma coisa muito parecida com Crono, né? Crono, eu acho que essa é uma história bem conhecida, né? Eu acho que eu vou até pegar aqui a passagem que isso acontece. Se você quiser cortar depois essas passagens que eu estou procurando aqui, você pode cortar, né? Deixa eu pegar aqui, né? E o que acontece? Crono, ele vai se unir a Reia. E ele também vai ter filhos, né? Então ele é a diacosmese atual. Quando eu falo de diacosmese, eu quero dizer a ordem cósmica atual, né? Durante o reinado de Crono, se dá a Era de Ouro, né? Aquela era de utopia, e a palavra utopia também é uma palavra bastante interessante, depois a gente pode falar mais sobre isso, né? É a utopia durante o reinado de Crono, né? E Crono, ele também vai ter um problema com os filhos dele.